A explosão de revelações na última sessão da Assembleia Geral fez o mundo parar para ouvir. Como pode um simples pedido secreto mudar o rumo de uma guerra que já dura anos? E se a resposta estiver escondida em um armamento que, segundo o presidente Zelensky, pode encerrar tudo em poucas semanas? Resumo rápido. Após o término da reunião em Nova York, as notícias desfavoráveis à Rússia se acumularam. Primeiro, o presidente Trump classificou Moscou de tigre de papel, algo nunca dito antes. Depois, a Polônia anunciou que derrubará qualquer avião russo que invadir seu espaço aéreo. Mas o pior ainda está por vir. Gancho sensorial. Imagine o som estridente de sirenes, o cheiro de fumaça de explosões distantes, o frio metálico que atravessa a pele ao ouvir o zumbido dos mísseis se aproximando. O que poderia provocar tudo isso? Um pedido ousado feito nos bastidores da ONU, a entrega de um único, porém devastador, arsenal. Zelensky contou que precisa de algo tangível, real, não simbólico. Ele afirmou que já conversou com o presidente Trump ontem, mas manteve o nome da arma em sigilo, temendo revelar a surpresa ao inimigo. Quando a imprensa ocidental perdeu a paciência, uma reportagem do Telegraph, poucas horas depois, identificou o equipamento como mísseis Tomahawk. Cliffhanger. Mas será que a simples menção desses projéteis já basta para fazer o Kremlin tremer? Ou haverá uma nova reviravolta que ainda ninguém viu? Resumo rápido. O encontro privado entre Trump e Zelensky acabou de se transformar em uma trama de alta tensão. O mesmo diálogo que originou o tweet incendiário contra a Rússia acabou gerando, segundo fontes, um consenso massivamente positivo entre as duas nações. Gancho sensorial. Sinta o peso de uma decisão que ecoa pelos corredores do Palácio de Vetro. O cheiro de papel recém-impresso das notas de imprensa, o som de teclas batendo enquanto analistas correm para publicar. De repente, surge outra manchete. O Wall Street Journal anuncia que Trump estaria disposto a fornecer armas de longo alcance, incluindo os temidos Tomahawks. A política muda. Até então, as administrações de Biden e Trump bloqueavam o uso de armamentos americanos contra território russo, temendo uma escalada. Agora, Trump parece pronto para abrir essa porta, permitindo que a Ucrânia recorra a mísseis capazes de alcançar o próprio coração de Moscou. Cliffhanger. Se esses mísseis realmente chegarem ao alvo, o que acontecerá com a estratégia russa? Será que o Kremlin terá tempo de reagir ou o medo forçará Putin à mesa de negociações? Resumo rápido. Os Tomahawks, com alcance superior a 1.600 km, voam a baixa altitude, escapando dos radares, guiados por GPS, e correspondência de terreno. Essa furtividade permite atingir alvos reforçados com precisão cirúrgica. Gancho sensorial. Ouça o zumbido quase silencioso que corta o céu, sinta a vibração do solo quando a ogiva encontra um depósito de munições, veja a luz pálida do estupim no horizonte distante. Diferente dos mísseis curtos alcance que a Ucrânia já possui, os Atacms e os britânicos Storm Shadow, os Tomahawks podem alcançar instalações críticas que antes estavam protegidas pelo próprio tamanho do território. Ao colocar o Kremlin dentro do seu alcance, a pressão sobre a economia russa se intensifica. A ameaça de destruir bases logísticas, depósitos de combustível e centros industriais pode forçar uma mudança de postura antes que os próprios sistemas de defesa consigam reagir. Cliffhanger final. Será que essa ameaça será suficiente para fazer o líder russo abrir o diálogo? Ou a história nos reservará mais uma onda de destruição? O futuro da guerra pende sobre o zumbido de um míssil que ainda não foi disparado. A Assembleia Geral da ONU acaba de encerrar suas atividades em Nova York, e as notícias não são nada boas para a Rússia. Não estou falando apenas de Trump chamando a Rússia de um tigre de papel pela primeira vez ou de Polônia anunciando publicamente que abaterá qualquer aeronave russa que entrar em seu espaço aéreo. Esses eventos foram preocupantes, mas a notícia mais alarmante é a afirmação do presidente ucraniano, Zelensky, de que existe uma arma secreta capaz de acabar com a guerra em questão de semanas. E o que parece é que Trump está preparando-se para fornecer essa ferramenta à Ucrânia. Vamos explorar essa revelação. Logo após a entrevista, surgiram rumores de que alguém do gabinete de Zelensky vazou informações para a imprensa, numa tentativa de pressionar Putin. Algumas horas depois, saiu uma matéria no Telegraph afirmando que o sistema de armas em questão eram os mísseis Tomahawk. Durante uma reunião particular na ONU, Zelensky fez um pedido direto a Trump. Ele solicitou mísseis Tomahawk.
Vale lembrar que esta foi a mesma ocasião em que Trump, em um tweet infame, chamou a Rússia de tigre de papel pela primeira vez, enquanto encorajava a Ucrânia a retomar todas as terras ocupadas. Fontes que estiveram nesta reunião ressaltaram seu impacto positivo entre os dois líderes. Em seguida, o Wall Street Journal confirmou que Trump teria se mostrado aberto à ideia de fornecer armamentos de longo alcance, incluindo os Tomahawk. Mas a conversa não é apenas sobre mísseis, também envolve mudanças políticas significativas. Trump estaria agora permitindo que a Ucrânia atacasse alvos na Rússia usando armamento americano, fato que havia sido restringido por ambas as administrações anteriores, preocupadas com uma possível escalada. Agora, surge a questão: o que isso realmente significa para o campo de batalha? Os mísseis Tomahawk trazem vantagens significativas para a Ucrânia. A possibilidade de atacar alvos na Rússia mudaria a dinâmica do confronto, levando a Kremlin a rever suas estratégias de defesa. A pressão que isso colocaria sobre Putin poderia ser suficiente para forçá-lo a entrar em negociações. O próprio Zelensky, com seu tom desafiador, ressaltou a necessidade de o Kremlin estar ciente dos abrigos antiaéreos, caso não parem de atacar a Ucrânia. Enquanto a Rússia ameaça, afirmando que a OTAN está em guerra com eles, ignoram a ajuda militar que recebem de aliados como Irã e Coreia do Norte. O que é paradoxal, pois enquanto a Ucrânia busca uma resposta, a Rússia vive um momento de dependência crítica. Como se desenrolará essa intriga no cenário internacional? Os mísseis Tomahawk serão um truque decisivo nas mãos da Ucrânia ou uma arma que pode instigar uma escalada ainda maior no conflito? O que sabemos é que a tensão continua a crescer. Na parte anterior vimos a mudança de postura dos Estados Unidos, que agora permite que mísseis de cruzeiro Tomahawk cheguem à Ucrânia. Destacamos que essas armas voam muito perto do solo, escapam dos radares e utilizam GPS, INS e correspondência de terreno para atingir alvos com precisão cirúrgica. Um dos impactos mais alarmantes é que, com esses Tomahawk, o Kremlin passará a estar ao alcance direto da Ucrânia. Imagine o medo que deve percorrer os corredores do bunker de Putin, enquanto ele tenta proteger seus comandantes das explosões iminentes. O presidente Zelensky, em entrevista, aumentou ainda mais a paranoia ao afirmar que os ataques já atingiram o gabinete do primeiro-ministro. O que você diria a quem trabalha no Kremlin hoje? Pergunto. Primeiro, é essencial que conheçam a localização do abrigo mais próximo. Se a guerra continuar, precisarão de um refúgio. Eles sabem que, todos os dias, a Ucrânia responde a cada tentativa de agressão. Cada disparo que vier, será devolvido com força. A Rússia, como de costume, clamará injustiça. Alegará que a OTAN está em guerra contra ela por fornecer armamento à Ucrânia, enquanto ignora que China, Irã e Coreia do Norte abastecem o exército russo com munições e drones. Irã e Coreia do Norte já enviaram mísseis balísticos que foram usados contra alvos ucranianos. Quando os aliados ucranianos fazem o mesmo, Moscou denuncia escalada, a velha tática de guerra informacional russa. Lembre-se, a grande Rússia depende cada vez mais do Irã e da Coreia do Norte para munições e veículos aéreos não tripulados. Essa dependência revela o desgaste da economia e da indústria de defesa russas, sustentada apenas porque o mundo ainda permite que o petróleo e o gás russos fluam para a China e a Índia. Mas como o Tomahawk realmente altera o campo de batalha? Esse míssil, temido por Putin, pode alcançar mais de 1000 milhas, quase 200 quilômetros, voando a baixa altitude. Essa altitude reduz drasticamente a chance de ser detectado pelos sistemas de defesa antiaérea. O GPS, o INS e a correspondência de terreno permitem que ele contorne obstáculos e alcance alvos reforçados com precisão quase perfeita. Os mísseis ocidentais que a Ucrânia já possui, como os Atacms e os Storm Shadows britânicos, têm alcance limitado. Os Atacms, de curto e médio alcance, são supersônicos e excelentes para alvos sensíveis, mas não chegam aos grandes centros logísticos russos. Os Storm Shadow chegam um pouco mais longe, mas ainda ficam aquém de visar verdadeiros alvos estratégicos profundos. Antes mesmo da aprovação de seu uso, a Rússia conseguiu deslocar bases aéreas e depósitos fora do alcance desses armamentos. Com o Tomahawk, essa estratégia já não será suficiente. A vasta zona de ação do míssil coloca à mercê do ataque bases militares, grandes depósitos de munição, estoques de combustível, pátios de reparo, nós ferroviários vitais e centros industriais que alimentam a máquina de guerra russa. Cada impacto reduzirá o fluxo de suprimentos, enfraquecerá ofensivas e criará pressão política sobre Moscou,
o objetivo de escalar para desescalar. Mesmo que a Ucrânia ainda não planeje mirar o próprio Kremlin. A simples presença desses mísseis pressiona a já frágil economia russa. A perspectiva de perder infraestruturas críticas pode forçar Putin a considerar a mesa de negociações antes que os Tomahawk sejam realmente disparados. Será que a ameaça de destruição profunda será suficiente para mudar o rumo da guerra? E agora, diante de tudo isso, pergunto, se o Kremlin realmente sente o peso do Tomahawk nas costas, será que o presidente russo vai abandonar seu silêncio e buscar um acordo antes que o próximo míssil encontre seu alvo? A resposta pode mudar o futuro de toda a região. Recentemente, a Assembleia Geral da ONU aconteceu em Nova York e trouxe notícias preocupantes para a Rússia. Não se tratou apenas da declaração de Trump, que chamou a Rússia de um tigre de papel, nem do anúncio da Polônia sobre abater qualquer aeronave russa que cruzasse seu espaço aéreo. O que realmente chocou foi a revelação de uma arma secreta que, segundo o presidente ucraniano Zelensky, pode encerrar a guerra em questão de semanas. E tudo indica que Trump está se preparando para liberar essa arma para a Ucrânia. Um fator crucial nesse cenário é a possibilidade da entrega de mísseis de cruzeiro Tomahawk, conhecidos por serem uma das armas mais temidas por Putin. Esses mísseis têm um alcance superior a 1.600 km e voam próximos ao solo, dificultando sua detecção por radares de defesa. Eles utilizam tecnologia avançada, como o GPS, e mapeamento de terreno, permitindo que atinjam alvos fortificados com precisão cirúrgica. A Ucrânia já conta com outros modelos de mísseis ocidentais, como os Atacms e Storm Shadows. No entanto, esses têm limitações significativas, principalmente em termos de alcance. Os Atacms são mísseis balísticos táticos de curto a médio alcance, eficazes para ataques rápidos, mas não conseguem atingir os centros logísticos profundos da Rússia. Já o Storm Shadow, fabricado no Reino Unido, possui um alcance maior, mas ainda insuficiente para impactar alvos russos cruciais. Com a introdução dos Tomahawk, a situação muda drasticamente. A capacidade desses mísseis de operar a longas distâncias torna extremamente difícil para a Rússia mover suas infraestruturas críticas, como bases aéreos e centros logísticos, para fora do alcance. Isso coloca o Kremlin em uma posição vulnerável, aumentando a pressão sobre o governo russo e potencialmente forçando Putin a considerar negociações antes mesmo da Ucrânia usar essas armas. Imediatamente após a declaração de Zelensky, a mídia ocidental já começou a entender que essa arma se referia claramente aos mísseis Tomahawk. Fontes confirmaram que, durante uma reunião privada na ONU, Zelensky solicitou esses mísseis a Trump. Esse encontro também foi marcado por um clima positivo entre os dois países. Contudo, a maior questão a ser analisada continua sendo se a simples ameaça do uso dos Tomahawk pode realmente levar Putin a buscar uma alternativa diplomática antes que a situação se agrave ainda mais. Se essa expectativa é apenas um sonho ilógico ou uma estratégia viável, é algo que resta descobrir. Mas uma coisa é certa, a guerra, com suas complexidades e reviravoltas, permanece cheia de surpresas e tensão. O que acontece a seguir pode mudar o curso do conflito e o destino de muitos. Após um período de tensões, a Assembleia Geral da ONU em Nova York trouxe notícias alarmantes para a Rússia. Não se tratava apenas das declarações do ex-presidente Trump, que chamou a Rússia de um tigre de papel, ou da Polônia, que anunciou publicamente suas intenções de derrubar qualquer aeronave russa em seu espaço aéreo. O que realmente preocupou o Kremlin foram as revelações sobre uma arma secreta, que o presidente ucraniano, Zelensky, mencionou como capaz de encerrar a guerra em poucas semanas. Zelensky deixou claro que existe um apoio significativo por parte dos Estados Unidos. Ele enfatizou a importância de um sistema de armas que não foi nomeado durante a entrevista, mas que se mostraria vital. Assim que ele fez esses comentários, a mídia ocidental rapidamente conectou os pontos. Horas depois, o Telegraph revelou que Zelensky estava pedindo mísseis de cruzeiro Tomahawk. Essa notícia é um divisor de águas e pode intensificar ainda mais o conflito. Esse sistema de mísseis é temido por muitos, particularmente pelo Kremlin, pois pode atingir alvos a mais de 1.600 km de distância. A capacidade de um ataque com Tomahawk não apenas mudaria a dinâmica da batalha, mas também colocaria a Rússia sob pressão significativa. Enquanto Zelensky mencionou que a posse dessa arma poderia levar Putin a entrar em uma mesa de negociações, há um reconhecimento de que a simples ameaça pode ser suficiente para pressionar a economia russa já em crise.
Quem poderia imaginar que em meio a essa batalha brutal, os líderes estariam discutindo se a Rússia é um tigre de papel ou um verdadeiro urso? Essa luta retórica se tornou um símbolo da fragilidade do poder russo. Em uma recente reunião entre líderes, até mesmo oficiais da NATO expressaram surpresa ao ver a Rússia tão concentrada em responder ao insulto ao invés de focar em estratégias eficazes. Depois da Assembleia Geral da ONU, o presidente Trump se reuniu com o presidente da Turquia, Erdogan, na Casa Branca. Durante esse encontro, Trump fez comentários incisivos sobre a deterioração da economia russa, sublinhando a ineficácia da Rússia em suas operações militares. A situação é complexa, e os próximos passos de ambos os lados podem definir não apenas o futuro da Ucrânia, mas também o equilíbrio de poder no mundo. As implicações dessas armadilhas e as reações dos líderes globais levantam questões críticas. Como a Rússia reagirá ao aumento das pressões militares e diplomáticas? E a Ucrânia conseguirá usar essa nova vantagem para forçar uma verdadeira solução pacífica? A batalha por mais do que apenas território continua, com consequências para todos os envolvidos e para o resto do mundo. Resumo do trecho anterior: a Assembleia Geral terminou em clima de derrota para Moscou, e uma arma secreta prometida por Zelensky poderia encerrar o conflito em semanas. A conversa revelou que o presidente americano pediu mísseis de cruzeiro Tomahawk ao líder ucraniano. Um pedido inesperado pode virar o jogo? Foi na sala de descanso da ONU que o presidente americano, ao lado de Zelensky, solicitou os temidos Tomahawk. O som das bandeiras tremulando, o cheiro de tinta fresca nos corredores, tudo preparava um choque. A promessa? Um ataque capaz de alcançar alvos a mais de 1000 milhas, silencioso, rastejando perto do solo, usando GPS e radar invisível. Se esses projéteis acertarem depósitos de combustível ou fábricas de blindagem, o Kremlin tremerá. Mas quem ousaria realmente disparar? O próximo passo poderia revelar se a ameaça será só palavra ou fogo real. Resumo do trecho anterior: a troca de mísseis foi o ponto alto. Agora, Trump e o presidente da Turquia sentaram-se no escritório oval para discutir a economia russa. Nas sombras do salão oval, as línguas se cortaram como lâminas. Trump declarou que nunca chamaria ninguém de tigre de papel, mas apontou que a Rússia gastou bilhões em bombas, mísseis, munições e vidas, sem conquistar terra. O cheiro de fumaça elétrica pairava enquanto o presidente turco, Erdogan, permanecia impassível. A proposta? Cortar o fluxo de dinheiro que alimenta o motor de guerra russo, diesel, petróleo, crédito. Se a Turquia deixasse de comprar diesel russo, a cadeia de suprimentos de Moscou poderia falhar em questão de semanas. A pergunta que ecoa pelos corredores: será que Erdogan tem coragem de romper o acordo e, assim, forçar Putin à mesa de negociação? A resposta paira no ar, pronta para explodir. Resumo do trecho anterior: o plano de cerco econômico foi delineado, faltam apenas as ações que transformarão pressão em rendição. Agora, o relógio avança como o tique-tique de um cronômetro de batalha. Cada tonelada de diesel que deixa os terminais turcos carrega o peso de um futuro incerto. Índia, China, Brasil, Hungria e outros compradores já sentem o frio da ameaça de sanções. O rugido dos tanques russos, o estalo dos ferros nas trincheiras, tudo se mistura ao silêncio que antecede uma grande decisão. Se os recursos forem cortados, os armazéns de munição e as ferrovias estratégicas cairão em desuso, diminuindo a fúria dos ataques ucranianos. Putin, confinado a seu bunker, ouvirá o som distante de bombas que nunca chegam. Será este o momento em que o urso russo se renderá ao peso do próprio império econômico? O futuro ainda aguarda o último disparo. Resumo breve da parte anterior. O presidente sugeriu cortar a compra de petróleo russo, enquanto a plataforma de vídeos anunciou pagamentos diários de dezenas de milhões a criadores. Pergunta que vai mudar tudo: você sabia que, enquanto as grandes potências trocam ameaças sobre mísseis de alcance 1000, a própria plataforma de vídeos está despejando mais de 64 milhões de dólares por dia em contas de criadores que ainda mal superam 1000 visualizações, e que essa enxurrada de dinheiro pode estar sendo usada para moldar opiniões, manipular narrativas e preparar uma guerra silenciosa de ideias que ainda ninguém percebeu? É por isso que aparecem vídeos na sua página principal com menos de 1000 visualizações, como este. Mas isso não significa que todo mundo deve abrir um canal agora. Se você já pensou em criar um canal anônimo, o momento nunca foi tão perfeito.
A plataforma paga milhões a cada dia, impulsionando canais pequenos e recém-nascidos como nunca antes. Muitos perguntam como iniciar e crescer. Nós recebemos essas dúvidas o tempo todo. Por isso preparamos um guia completo em um único vídeo, totalmente gratuito. Assista ao vídeo na descrição e descubra o caminho passo a passo. Mas aqui vai o choque final. E se eu lhe disser que, ao lançar seu canal, você pode se tornar a peça-chave de um plano secreto que pretende usar esses recursos massivos para revelar informações sobre o verdadeiro armamento que pode encerrar a guerra em semanas? Prepare-se, porque a próxima atualização pode transformar seu simples hobby em um ponto de virada crucial na história mundial.